Estados Unidos. Horas antes da exoneração ser oficializada no Diário Oficial da União. E essa é a parte mais estranha, né? E nessa última terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro retificou a data de demissão do ex-ministro e estabeleceu que a exoneração só passou a valer na sexta-feira. E aí, inclusive, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ironizou a saída rápida do ex-ministro. Entendi, porque ele estava fugindo de alguém. Estranho, né? Vai ser a primeira vez na história que alguém diz que está exilado e tem o apoio do governo, né? Geralmente é ao contrário, as pessoas fogem porque estão sendo perseguidas por um governo. Então, acho que é uma coisa meio atabalhoada, né? Não faz muito sentido, né? Ninguém está sentindo falta dele no Ministério da Educação, né? Ninguém queria que ele ficasse no Brasil de qualquer jeito, porque, de fato, é uma pessoa que mais atrapalhou do que ajudou. Então, eu não entendi essa necessidade toda de se criar um ambiente para ele sair correndo do Brasil, até porque ele está sendo indicado por um banco internacional. Certamente ele teria autorização dos Estados Unidos para entrar no país. Não entendi. Uma confusão que eu não consegui compreender agora o objetivo dela. E puta coisa brega, né? Ele tirou uma foto na frente do Taco Bell. Será que ele não sabe que tem o Taco Bell no Brasil também? O que passa na cabeça dele? Que ele acha que... Ah, velho, eu vou falar pra você que cara mais brega... Como o Weintraub é cafona, ele representa toda a cafonice do brasileiro médio. Ele não tem vergonha de ser cafona dessa forma, né? Esse tiozão, já falei aqui desse tiozão que se acha descolado, que se acha... né? Ela é... Como é que falou a Rita Lee lá? Ela é tão galera, né? Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela é, sabe? Se fuder, sabe? Chata paca. É o Weintraub, velho. É o Weintraub. Inclusive, o melhor vídeo do Twitter é o deputado Alexandre Frota no dia da demissão do Weintraub, né? Zoando aquele momento que ele usou o guarda-chuva. O sonho acabou, galera, porque o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, rejeitou nessa terça-feira uma ação eleitoral que poderia levar à cassação do Jair Bolsonaro e do Hamilton Mourão por crimes eleitorais. Seria a nossa chance de nos livrarmos dos dois, né? Os dois fascistas golpistas. Assim, a figura do Mourão é tão péssima quanto a do Bolsonaro. Para mim, ele só sabe falar, diferente do Bolsonaro, que só sabe expelir coisas horríveis da boca, né? E ele dá um ótimo bom dia, né? Bom dia! Por unanimidade, o TSE recusou a representação do Partido dos Trabalhadores, o PT, que acusa a chapa eleita, né, nas eleições de 2018 por abuso de poder econômico devido à instalação de dezenas de outdoors em ao menos 33 cidades de 13 estados do nosso país. A Procuradoria-Geral Eleitoral indicou que, na verdade, foram 195 outdoors em 25 estados. É mais do que o PT imaginava. Mas o órgão também se manifestou contra a ação por entender que não ficou comprovado o envolvimento da chapa Bolsonaro nesses atos. O relator do caso, o ministro Og Fernandes, afirmou que, entre aspas, não é possível afirmar que a instalação de outdoors em alguns municípios de alguns estados tenha revelado gravidade suficiente a ponto de provocar um desequilíbrio na eleição presidencial de 2018, cuja abrangência dizia respeito a 27 unidades da federação, com 5.570 municípios. E aí o ministro Edson Fachin, que também é do Supremo Tribunal Federal, ressaltou que não haveria indícios suficientes para a cassação do mandato do Bolsonaro. E aí abre aspas para ele. A questão central diz respeito precisamente à ausência de prova suficiente para evidenciar a gravidade que afete o equilíbrio do processo eleitoral no país. O PT tinha alegado abuso de poder econômico porque o Bolsonaro ganhou reforço financeiro que não estava previsto nos gastos da campanha. E, além disso, tinha sustentado que a lei das eleições veda a propaganda eleitoral feita em outdoors, né, ressaltando que a uniformidade das peças publicitárias revelaria a existência de uma ação orquestrada para escapar da singela manifestação de apoiadores desavisados. Eu acho que seria o caminho mais perigoso, né? Seria o caminho mais perigoso, caçar
a chapa, né? Porque aí o bicho que também mexe também com o vice-homem, né? Que é o Mourão, que é o amiguinho da turma, mas que acho que assim, enquanto se falar em Mourão presidente, tá ok. Agora, se falar em Mourão porra nenhuma, né? Chutado pela história como o Jair Bolsonaro, porque de verdade, gente, se o Bolsonaro for chutado pela história e o Mourão não for junto, o Mourão vai ter um caminho muito tranquilo pra fazer o que bem entender e ainda sair de herói. Então, Exatamente. o fracasso do Bolsonaro é bom pro Mourão. É bom pro Mourão. Ele sabe disso. E o Bolsonaro sabe disso. O Carlos Bolsonaro sabe disso e por isso persegue o Mourão, né? Desde o primeiro momento do governo Bolsonaro. Tanto que o Mourão teve que parar de falar num dado momento porque o Carlos ali foi pra cima do homem. Sem escrúpulos, né? Sem nenhum, assim. Não teve nem vergonha de atacar o Mourão. Quase, acho que usou o Twitter do próprio pai, talvez, pra atacar o vice. E aí o Mourão percebeu que também não era um bom negócio. Agora, é um ótimo negócio pro Mourão o impeachment do Bolsonaro. Não seria uma cassação da chapa. Aí acho que haveria um movimento de um golpe ferrado. Não sei. Talvez seja melhor. Talvez acho que seria uma jogada muito ousada. Seria dar um all-in muito ousado. Não sei, posso estar sendo cagão. Mas temos outros meios. O problema é que cada dia que passa é um dia a mais pro Bolsonaro, né? Porque com relação a essa questão do Centrão, gente, o Centrão segura, hein? O Centrão segura defunto, cara. O Centrão segura. E o Centrão chuta também gente que não tá morta, se quiser. Eles têm esse poder. Então, cada dia que a gente não tem um impeachment, o Bolsonaro consegue ficar mais dias, assim, pensando... um dia a mais é um dia a mais lá na frente também. Essa é a questão. Por quê? Porque, gente, o Centrão é isso, né? O Centrão é exatamente isso. É a elite, né? 1%. O Lula não caiu com relação ao mensalão porque tava com o Centrão. E conseguiu fazer depois... Conseguiu tocar um bom governo em muitos aspectos, em outros não. A Dilma caiu porque perdeu o apoio do Centrão, porque brigou com Cunha, brigou com um monte de gente. E o Temer não. O Temer poderia também ter rodado. É uma questão de... Os caras seguram a onda. Gente, e o Centrão, ele não é... Não entendam o Centrão como algo de centro. O Centrão é algo de direita. O centro, ele é de direita. Então, eles comungam com muitas ideias do Bolsonaro. Tanto que eu duvido que exista alguém do Centrão que tenha votado no Haddad. Duvido. E quem eles representam, de modo geral. Então, às vezes essa palavra Centrão faz o cara... ainda mais quem não tá muito habituado à política pensa, o Centrão é o cara neutro. Neutro né? É o meu nariz, é neutro. Né, Léo? Breaking news, vamos de breaking news, porque o Senado Federal aprovou nessa quarta-feira, dia 24, o projeto de lei do novo marco legal do saneamento básico, né, que é o PL 4.162 de 2019. E o texto foi criticado por movimentos sociais e organizações que defendem que a água seja um bem público, continue a ser, e esse projeto visa privatizar o fornecimento de água, né? E teve nada mais, nada menos do que 65 votos a favor e 13 contra no Senado. E o texto seguirá, né, sem destaque algum para a sanção presidencial de Jair Bolsonaro, que com certeza absoluta sancionará esse texto. O PT foi o único partido com representação no Senado que orientou o voto contra e votou 100% contra o texto. O PSB, o PDT, os republicanos e a Rede liberaram as suas bancadas para votar como eles quisessem. Inclusive o PDT tinha se posicionado contra, mas o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, mudou a orientação. E o Cid, inclusive, votou a favor do projeto de lei. O texto foi apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro e relatado pelo senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, que é um grande acionista da Coca-Cola. Ou seja, o cara tem interesse direto na privatização da água. O PT e o PSOL
né, que não, o PSOL não possui representação no Senado, foram atacados pela horda bolsonarista nas redes sociais nessa quarta-feira por terem a posição contrária ao texto. E aí, por conta disso, o PT e o PSOL ficaram como trending topics hoje no momento do dia. E o PCdoB, que também não tem cadeira no Senado, se posicionou veementemente contra o texto nas redes sociais. Eu confesso que eu não tenho condição alguma de, neste momento, opinar sobre esse assunto. Eu vou me inteirar amanhã, no caso, né, no dia posterior a esse episódio, e prometo que, se for o caso, trarei a minha opinião. Porque às vezes eu venho falar aqui, eu vou falar aqui um negócio e que eu vou ler depois e eu vou ver que não é bem assim, entendeu? Às vezes eu posso sair em defesa, o PT tá certo, não sei o quê. Eu imagino hoje, falando assim, ó, no cru mesmo, gente, no cru, e sem querer ser militante, longe de mim. Mas eu acho que hoje eu não conseguiria dar nenhum voto a favor para nada que diz respeito a algo que tem ligação com algum projeto do executivo atual. Eu acho que é o boicote total. Eu entendi errado ou não, Léo? Esse projeto vem do executivo para ser votado no Congresso. É um projeto que, na verdade, de cima para baixo. Não veio exatamente do executivo, mas é um projeto que o Bolsonaro já se manifesta a favor há muito tempo, né? A favor de distribuição, diz que é a única maneira. O Partido Novo é uma das maiores vozes em relação a esse PL, porque para eles só a privatização daria acesso à água para todas as famílias, enfim. É aquela velha discussão, né? A política de Estado mínimo neoliberal versus a política que o Estado precisa fornecer o básico, né? E água, nada mais básico do que a água. Porque é uma questão, né? Porque outro dia não, né? Faz um tempo já, nos tempos que a gente não tinha pandemia, mas que teve aquela questão, né, de que queriam taxar a luz do sol, né? E isso gerou várias discussões. Então, às vezes, esse negócio vem de uma forma do privatizar a água, porque às vezes parece algo tão chocante aos ouvidos, aos puros ouvidos, como são meus ouvidos puros, que, eu vou ler sobre isso, porque pra mim soa absurdo. Pra mim soa um absurdo, né? Talvez seja esse novo normal aí que o pessoal tá querendo impor na gente aí, esse tal do novo normal. Em que será que é esse novo normal? Vamos descobrir. Eu quero só passar uma mensagem para os liberais, que tem alguns que escutam o nosso podcast Coronga, né? Que o melhor que a gente podia fazer para o capitalismo brasileiro seria demitir o próprio presidente Jair Bolsonaro, né? Mas isso, como isso não é uma coisa que aconteceria do dia para a noite, porque a gente precisa que o Maia saia de cima dos processos do impeachment, eu acho que para preservar o ambiente de negócios, para preservar um sistema capitalista saudável, o mínimo que essas pessoas precisavam estar fazendo era serem mais veementes para tirar, pelo menos, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que não trata mais de um risco para o país. A questão chegou ao nível das advertências e das ameaças de países e instituições no mundo inteiro, né? E, no caso, é a civilização que está ameaçando a barbárie. É como se o Brasil fosse um país criminoso aos olhos do mundo, né? E a verdade inequívoca é que a política ambiental é a principal fragilidade do Brasil quando ele é submetido aos olhos do mundo dos investimentos, né? Porque do jeito que as coisas estão andando, os investidores externos tendem a ignorar um país, né? E o nosso próprio setor mais virtuoso da economia, que é o agronegócio, pode inclusive sofrer diversos golpes, né? Em razão dessa estupidez que está reinando na nossa área ambiental. Um país que está indo contra o que o mundo inteiro está se preocupando, né? Que é o cuidado com as florestas, o cuidado com os meios ambientes. E a referência dessa antipolítica ambiental do nosso atual governo não é preservação do meio ambiente somada às virtudes do agronegócio de ponta, né? Assim, a gente está fazendo o contrário do que o agronegócio moderno prega. A gente está tomando medida para agradar madeireiro ilegal com o governo Bolsonaro, invasores de terras indígenas, né? E uns pistoleiros, né, que estão disfarçados de empreendedores rurais
nas áreas mais desabitadas, nas áreas rurais e florestais do nosso país. E aí, só para vocês saberem, nessa segunda-feira, 20